irmãos, eu sou a pastora Larissa e eu trouxe uma palavra para que nós venhamos compartilhar juntos. E a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 29, versículo 3, a partir do versículo 3, diz assim: A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como os bezerros, e o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu tempo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo que é bom. Nós temos vivido num tempo de muitas vozes, onde todo mundo quer dar uma opinião, quer falar algo, quer compartilhar a sua ideia. E às vezes a gente está sem entender a quem nós devemos ouvir, a quem nós devemos obedecer, a quem nós devemos seguir. Qual é a voz que precisamos seguir nesse momento que temos vivido, mediante tantas vozes que temos ouvido? E eu digo hoje para você que aqui no Salmo 29, versículo 3, diz que a voz do Senhor ela é cheia de poder e majestade. É a voz do Senhor que devemos ouvir em meio a tantas situações que temos vivido, ouvido e visto. É a voz dele que precisamos entender que é o melhor para nós. Porque a voz do Senhor, ela se diferencia de qualquer outra voz. A voz do Senhor, ela gera fé, ela gera paz e esperança em meio ao caos, ao meio a qualquer dificuldade e circunstâncias que possamos passar ou que estejamos passando. A voz do Senhor, ela traz paz, não pavor. A voz do Senhor, ela traz tranquilidade, não medo. A voz do Senhor traz esperança e paz. Essa é a voz de Cristo. Dentre todas as vozes que possam existir no mundo, a voz de Deus é a melhor voz. Ela é a mais eficaz e poderosa que possamos ouvir. E eu queria focar aqui no salmista Davi, que a gente acabou de ler, que ele engrandece o seu poder. Ele engrandece o poder de Deus através da sua palavra, onde ele repete aqui no versículo que a gente leu 8 vezes a voz do Senhor. E eu quero aqui mostrar para vocês, cada versículo, que a voz do Senhor ele tem um fundamento, ele tem algo para nos revelar. No versículo 3, eu não vou ler aqui que eu já li, mas você pode estar acompanhando. A voz do Senhor ela é agradável aos ouvidos. A voz do Senhor ela tem algo revelador e novo para nós. No versículo 4, fala aqui da submissão ao ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor traz a submissão para nós. No versículo 5, a voz do Senhor é necessário quebrar a dureza do nosso coração, da nossa mente, para que a voz do Senhor venha a ser ouvida. No versículo 6, ele fala, o salmista Davi, sobre a alegria em ouvir a voz de Deus. No versículo 7, ele fala que a voz do Senhor nos enche de fogo e unção. Nós precisamos entender que a voz do Senhor precisa nos encher de fogo e unção nesses tempos. No versículo 8, ele fala que a voz do Senhor nos gera temor. É tempo de a gente ter mais temor ao Senhor, porque às vezes não temos tido mais temor a Deus. E a voz do Senhor nos gera temor. Isso diz o versículo 8. No versículo 9, diz que a voz do Senhor gera vida abundante para nós. No versículo 10, ele diz que a voz do Senhor nos traz a obediência. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor, porque é essa voz que vai nos conduzir a todos os passos para seguirmos para essa vida que Ele quer para nós. E no versículo 11, ele diz que a voz do Senhor traz paz e abençoa o seu povo. E é essa voz que precisamos seguir nesse tempo, a voz que traz a paz, a voz que traz esperança. Porque foi a voz de Deus que fez tudo existir. Foi através da sua palavra,
Foi por meio dessa palavra lá em Gênesis 1 que a sua voz fez existir o mundo. E Jesus, ele é o verbo, ele é a própria palavra de Deus, né? Jesus, ele é a manifestação visível e humana da palavra de Deus em nós. E através da sua palavra, Jesus, ele curou enfermos, ele curou leprosos, ele ressuscitou mortos. Jesus, ele pregou sobre o arrependimento através da sua palavra. E o arrependimento que o Senhor pregou é também para nós, porque é chegado o reino dele. Precisamos entender que a voz do Senhor traz esse arrependimento para os nossos corações, que o reino dele está próximo. A voz do Senhor precisa ser ouvida. Como podemos ouvir a voz do Senhor? Através da sua palavra também. Precisamos ler a palavra para ouvir a voz do Senhor nesse tempo, ou a qualquer outro tempo, para a gente entender a voz dele para nós. Ele não deixou a palavra à toa. Foi a forma de entendermos o que ele quer para nós. A palavra do Senhor, a voz do Senhor continua viva e ativa. Ele não nos abandonou. Não! O Senhor continua agindo através da sua palavra em nós. Precisamos buscar e crer e ouvir essa palavra. A voz do Senhor tem poder para curar, para libertar, para salvar, para renovar, para abrir e fechar portas, para transformar, para fortalecer, para nos dar fé, para nos dar esperança, para nos encorajar. Enfim, a palavra do Senhor pode fazer qualquer coisa. Precisamos estar com nossos ouvidos prontos para ouvir a sua voz, prontos para receber a sua palavra. E a Bíblia é uma dessas formas de ouvir a sua palavra. Guarde isso no seu coração. A Bíblia tem todas as promessas para nós. Todas as palavras de vida tem na sua palavra. E nesse tempo, nós precisamos fortalecer no Senhor, em oração, lendo, jejuando, orando, buscando a sua majestade em nós. Precisamos entender que o Senhor está aqui, pronto para falar aos nossos corações. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E Deus, ele fala no meio da tempestade. Assim como ele falou aqui o contexto da história de Davi, a voz está falando com Davi em meio à tempestade. E Davi conseguiu ouvir a sua voz no meio desse temporal todo. Assim Deus também fala conosco, o Senhor fala conosco em meio ao caos, à tempestade. Precisamos estar com os ouvidos prontos para ouvir. A voz do Senhor fala em todo o tempo, mas precisamos estar prontos para perceber aquilo que é espiritual para nós. A voz do Senhor, ela é clara, não deixa dúvida, não deixa dor. Ele é conserto, ele é advertência, ele é amor, ele exalta, ele humilha, mas também nos conforta. Então, que a gente venha entender nesse versículo 4, que diz bem que a voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A voz do Senhor, ela é necessária para os nossos tempos. Decida hoje ouvir a voz do Senhor e não outras vozes. Decida hoje seguir a voz do Senhor. Decida hoje obedecer a voz do Senhor. Amém? Graças e paz, que Deus lhe abençoe. Esteja pronto e decida hoje ouvir o trono, ouvir a voz que vem dos céus. Shalom.